Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, aos Ceareiros de Cristo. Vou ler aqui uma mensagem do livrinho da Joana de Ângeles, que é o Vida Feliz, para a gente fazer a nossa prece de abertura. Abrindo a mensagem que diz o seguinte: necessitas de serenidade a cada passo, serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. Convido todos a fechar os olhos, para a gente sentir as energias de amor, de paz, de profunda serenidade que foram trazidas pelos benfeitores espirituais dessa casa para nos envolver, para nos acolher, para nos auxiliar a absorver ao longo do estudo da manhã de hoje todos os ensinamentos necessários para o nosso reequilíbrio físico, nosso reequilíbrio emocional, psicológico, para que possamos aurir aqui as forças necessárias a fim de trilharmos sempre o caminho do bem. Gratos a Deus por mais esta oportunidade, rogamos a Ele que consigamos de fato compreender a sua mensagem e colocá-la em prática. Que assim seja. Hoje quem fala pra gente é a Ana Cláudia, uma companheira aqui da casa. Bom dia, meus amigos. É uma alegria imensa, Como a gente sempre diz, a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. A oportunidade da gente tomar um pouquinho desse remédio maior, que é o Evangelho, da gente se nutrir dessas palavras tão consoladoras que o Emmanuel vem trazer para a manhã de hoje, de cada um de nós, nos alimentando, nos fortalecendo, nos encorajando a gente seguir nos passos de Jesus. E é sempre um desafio muito grande a gente tá falando do Evangelho, Então, nesse momento, que os nossos corações possam se unir, para que a gente possa realmente, como a Andréia disse, sentir essa presença de Jesus que está entre nós, a nos embalar nessa manhã, a alimentar a certeza de que esse Jesus está junto da gente a todo instante. Seja naquele diagnóstico difícil que a gente abre, seja na dificuldade que a gente tem de conviver, de caminhar com aquele ente querido, seja no desafio que a vida nos convida a trilhar como uma oportunidade viva da gente sentir esse Evangelho, a nos movimentar, a nos embalar. E o convite de hoje, dessa manhã, como em todas as manhãs que aqui a gente vem, é um convite muito especial, porque vai falar da vontade divina, vai falar desse cuidado que Deus tem conosco, que quando a gente sai numa caminhada despretensiosa e a gente começa a reparar a natureza, a gente tem a possibilidade de sentir essa vontade divina ali, através dos aromas, através das cores. Então, essa vontade divina que está envolvendo a cada um de nós e que a gente consegue perceber isso. E o Emmanuel, no início da mensagem, ele vai fazer esse voo mais alto assim, mostrando para a gente o quanto que é fácil a gente perceber essa vontade de Deus na nossa vida, na vida do outro. Mas hoje, gente, ele quer falar ao nosso coração. Ele quer falar dessa vontade divina que ele tem para com cada um de nós.
Ele vem falar da sua programação, da minha programação, dessa possibilidade da gente sentir, da gente adivinhar Deus nos nossos passos, na nossa vida. E para isso a gente vai perceber, e a gente vai percebendo quando a gente vai lendo o Evangelho, que a gente não precisa de estar em nenhuma tarefa especial, que a gente não precisa estar aqui ou ali. A gente simplesmente precisa fazer o que André falou no finalzinho da prece, colocar em prática. Se a gente tem alguns dias de doutrina espírita, e isso já pode fazer a diferença naqueles convites que o Pai oferta para cada um de nós. E tem uma mensagem muito linda no livro Justiça Divina, em que o Emmanuel vai intitular para a gente Divina Presença. E ali Emmanuel vai conversando com a gente, dizendo, às vezes é difícil a gente sentir, notar a presença de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, porque a gente olha para um lado, vê notícia difícil. A gente liga o noticiário, a gente ouve notícia difícil. Então, para todo lado que a gente olha, é um convite muito especial para a gente estar fortalecendo esse evangelho dentro de nós. E nessa mensagem é como se Emmanuel pegasse a gente pela mão, e eu pensei nessa mensagem aqui agora há pouco, nem tinha pensado nela antes. Ele fala assim, sabe aquelas noites que a sua mãe, o seu pai, ou aquele que foi designado para ser um representante divino e cuidar de você nos seus primeiros dias, ele trocou sua fralda, ela te deu de mamadeira ou de mamar, estava ali junto com você, te ajudando a você dar os seus primeiros passos. E os passos em direção a quem, sobretudo, se não a esse evangelho? E aí, às vezes, a gente cresce um pouquinho e aí a rebeldia começa a florar. E aí, às vezes, nosso pai e nossa mãe falam assim, nossa, esse aí não tem jeito, vou entregar para Deus. E aí Emmanuel fala assim, aparece a figura do professor, que olha além daquele menino ali, cheio de travessura, cheio de rebeldia, e vê ali dentro um potencial. Como quer dizer? Um enviado de Deus a falar para aquele espírito, para aquela criança, ó, você pode. Você precisa só dar uma ajustadinha aqui e eu vou te ajudar. E aí a gente caminha mais um pouquinho, às vezes chega na adolescência e fica, hoje eu não quero ir no centro, hoje eu não vou. Hoje, pai, eu também não queria ir na escola, não. Deixa eu ficar em casa, estou cansado, estou desanimado, quero ficar só dentro do quarto. Aí Deus coloca a figura de um amigo ali. Um amigo que às vezes tem um pouquinho mais de doses do evangelho ou está conseguindo ouvir melhor o chamado de Deus para junto daquele adolescente ali, e aparece aquele amigo a movimentar aquele jovem, aquele adolescente, a dizer para ele, você pode sim, você é capaz. Aí às vezes a gente se sente sozinho. A gente recebe um diagnóstico que a gente não queria receber. A gente não queria passar por aquilo. E aí a gente se sente muito sozinho. Parece que todo mundo sumiu. Aí aparece a figura do médico. O médico que olha para você e fala assim, ainda há vida aí. Deus ainda quer, não sei mais quanto tempo, mas eu vou estar junto de você. Eu vou usar tudo aquilo que eu aprendi lá na universidade e vou embrulhar, não só com os remédios, né, que tá lá na farmácia, não, mas eu vou embrulhar isso em muito sentimento, em muito amor, porque você é um filho de Deus, assim como eu também sou. E aí o Emmanuel vai, discorre essa mensagem tão linda, como que atinar para nós assim, essa vontade divina, essa providência divina, essa solicitude do Pai para com cada um de nós, ela está presente sim, mesmo aos nossos mínimos gestos e atos. Deus, através das suas leis, Ele está totalmente consciente. E Ele não nos olha segundo os nossos defeitos, segundo as nossas imperfeições.
mas ele olha e ele enxerga o potencial que a gente tem dentro da gente. O potencial para a gente ser um professor, o potencial para a gente ser uma dona de casa melhor, colocando os ingredientes ali do amor, do carinho, do cuidado, naquele alimento que a gente está preparando. Então, o Emmanuel vem falar dessa vontade que ele quer ativar em nós, desse cuidado, dessa presença que ele tem individualmente. Assim como ele tem com todo o nosso planeta, ele tem em especial com cada um de nós. Querendo, como o João sempre tem falado, que ele ouviu o Haroldo falando, que a gente dê certo. E o que é dar certo para o Evangelho? Se não fazer a vontade do Pai em todas aquelas propostas, aquelas oportunidades que Ele vai nos concedendo dia a dia, nas pequenas coisas. Então, o grande convite que o Emmanuel vem trazer para a gente hoje é: o que a gente tem feito desses ensinamentos? Como que a gente tem se esforçado para colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido? Porque, como Jesus nos disse, o reino de Deus é uma obra que vai ser construída dentro de cada um de nós, né? Os ceareiros, essas paredes de pedra, a oportunidade maior que a gente tem é de aproveitar essa grande universidade do Espírito através dos estudos, através da palestra, através da oportunidade da gente estar varrendo um chão, seja lá onde estiver. É a oportunidade da gente estar edificando esses ensinamentos dentro de cada um de nós, né? Então, é esse o convite que o Emmanuel ele vem fazer para a gente analisar essa vontade divina no aspecto individual de cada um de nós. E isso significa a gente caminhar, a gente estar no mundo aproveitando esse roteiro. Tanto que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz uma mensagem muito rica aqui no capítulo 17, o homem no mundo. E lá o Espírito Protetor vai falar para a gente que o Evangelho não pede a gente para se isolar, para sair do mundo, para viver uma vida mística só de oração numa ilha deserta. Não. A gente precisa estar no mundo, mas com um olhar diferente. Enxergando as pessoas, enxergando as situações como convites vivos para a gente edificar esse templo vivo dentro de nós. Por isso que lá no Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai falar que a gente não pode fazer distinção entre o templo e a oficina. Toda a terra precisa ser esse altar de oração, né? E aí, para embasar essa vontade divina que o Emmanuel quer trazer para a gente, ele vai trazer esse versículo lindo que o Cláudio até falou. Nossa, mas que mensagem! E é mesmo, gente. Olha o que Paulo falou para a gente. Está lá em Romanos. O Emmanuel vai e pinça o versículo 2 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo diz assim para a gente: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha o convite de Paulo. O que ele está falando, senão a oportunidade que a gente tem hoje de assumir esse compromisso, de guiar esse nosso processo de autoconhecimento, de aprimoramento, de evolução, que a gente precisa construir dentro da gente. Quando Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, é o que eu falei. Para todo lado que a gente olha, são dificuldades, são desafios, né? E aí, às vezes, a gente é até levado, muitas conversas, às vezes, chega nesse ponto. Nossa, o mundo está pior. Não é possível que a gente não retrograda.
Cada hora uma notícia pior que a gente ouve. Você viu o que aquela pessoa fez? E Jesus disse para a gente que o mundo que ele estava falando não era esse mundo. Como quer dizer? Existe um outro mundo. E a doutrina espírita vem aclarar para a gente. Existe um mundo que pré-existe independente da existência ou não dessa matéria, que é o mundo espiritual. E aí Jesus vai falar que o reino dele não é desse mundo e que tem muitas moradas nesse mundo. E que à medida que a gente se melhora um pouquinho, a gente tem a oportunidade de experienciar um mundo um pouquinho mais avançado. Mas se a gente vai lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer o mundo que a gente habita hoje, o mundo de provas e expiações. E lá, o que os espíritos vão falar? O que Kardec vai trazer para a gente? O mal ainda predomina aqui. Então está tudo certo. O que tem que mudar então? É o meu mundo íntimo. Paulo está falando desse nosso mundo íntimo. As dificuldades que estão acontecendo no nosso mundo ainda são reflexos do quê? Daquilo que a gente ainda carrega, daquilo que a gente ainda está emitindo para os nossos irmãos. A guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo ainda tem a nossa participação. Nós ainda aqui distantes. A raiva, o ódio que eu ainda carrego aqui dentro está interferindo sim naquela guerra que está acontecendo lá longe. E aí o Paulo vai e reforça para a gente, não nos adaptemos a esse mundo no sentido assim, não tem nada que eu possa fazer para aquela guerra que está acontecendo lá longe. Não nos conformeis, não nos adaptemos ao mal que ainda prevalece aqui, porque a gente já tem a possibilidade de não apenas não fazer o mal, mas fazer o bem. Olha o recurso da prece. Olha o recurso desse momento. Imagina o tanto que os espíritos podem estar aproveitando disso para elevar energia, para levar consolo para aquele nosso parente que está lá na casa dele, passando por tantas dificuldades. Para aquele meu filho, para aquela minha filha que ainda não percebeu a importância e a necessidade da religião. Então, o tanto que a gente já pode estar contribuindo para modificar esse nosso mundo íntimo e, de alguma forma, estar impactando na caminhada do nosso vizinho. O Emmanuel tem uma mensagem que ele fala que a dor do nosso vizinho é a nossa dor também. Porque, de alguma forma, a gente está contribuindo para aquela dor. E aí a gente pensa, olha o culto no lar, a importância dele. Porque às vezes aquele meu irmão não despertou para isso. Mas o culto que eu estou fazendo na minha casa é capaz de chegar em várias casas da minha rua. Né? O Evangelho até fala lá o tanto que há a possibilidade dessas energias, né, se propagarem ali entre os nossos vizinhos. Né? Então, o Paulo está nos chamando à necessidade da gente assumir esse compromisso. Que a doutrina espírita vem falar para a gente. De onde a gente veio, para onde a gente vai e por que a gente está aqui. Porque isso vai fazer a diferença de cada um de nós quando a gente retornar para a pátria espiritual. E aí, quando a gente retorna, a gente reforça ainda mais esse outro princípio que a doutrina traz para a gente, da pluralidade das existências, da oportunidade que a gente tem de estar modificando esse nosso mundo íntimo, de estar alimentando o nosso coração desses sentimentos tão bons que Jesus veio trazer para a gente, né? E que a gente vai ter a oportunidade de participar da nossa programação e retornar de novo. Quando a gente chega lá, às vezes a gente quer pegar até coisa mais pesada do que a gente aguenta, e aí eles pegam e falam assim, não precisa disso tudo. Você vai desse jeito. Nas pequenas coisas você vai colocando essas doses de evangelho. E isso vai fazer a diferença. Você vai voltar, com certeza, se não igual, mas melhor. Né? E aí, gente, o Emmanuel ele convida a gente
a fazer esse voo mais alto, da gente perceber essa vontade divina, esse cuidado do Pai, no geral. Então aí o Emmanuel pega e fala assim para a gente, essa vontade divina, ela expressa-se como? E aí ele fala assim, expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Então, ele está falando assim, é fácil a gente perceber essa vontade do Pai. A última instância é a do Pai. Tanto que, às vezes, na nossa prece, na nossa oração, a gente pede isso, pede aquilo. E nem sempre a gente é atendido. Mas numa coisa a gente sempre é atendido. Na coragem, na resignação, para a gente entender que a gente precisa passar por aquilo ali e não vai ser daquela forma como a gente está querendo. Como quer dizer, a última instância é a instância do Pai. Por mais que eu tenha me esforçado, às vezes é um concurso que eu vou fazer. Eu estudei, eu me dediquei, eu aproveitei o tempo, eu fiz as minhas orações, mas não foi naquele momento. Por quê? O Pai não é um Pai de concessão. Jesus fala lá no Boa Nova, Ele é um Pai de educação. Então Ele sabe o que é melhor para a gente. E se a gente de repente receber aquilo naquele momento, aquilo vai ser um fator imenso e de ajuda para a gente se distrair, para a gente sair do caminho, para a gente se afastar da lei. Então ele está falando, é fácil a gente perceber essa vontade do Pai. E aí ele pega e usa uma conjunção aqui. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Ou ele está dizendo, é fácil a gente perceber no mundo a presença dessa vontade divina. Como que a gente aprendeu lá com a primeira questão do Livro dos Espíritos? Né? Todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez que Deus, que é Deus? O Kardec pergunta. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então ele sabe de tudo, ele sabe o que é melhor para a gente, e ele é esse amor incondicional. Os Espíritos não falam a palavra amor ali, mas o amor está incluído o quê? Nessa criação. Ele criou tudo. Ele criou a cada um de nós e imprimiu em nós o quê? O seu potencial. Então a gente tem em germe ali o potencial da fé, dessa vontade, né? Do perdão, de todos os sentimentos que em Deus é o máximo, a gente vai ter a oportunidade de ativar esses potenciais e atingir essa perfeição relativa. É isso que os Espíritos vão falar lá na questão 115, que Deus cria todo mundo igualzinho, sem saber, né? Ignorantes e simples, né? Então ele cria a gente assim, tudo igualzinho, mas com esse potencial dentro. E o que ele faz? Faz com que a gente, através das provinhas que ele vai ofertando para a gente vá descortinando o quê? Essa verdade. Que verdade? A lei, Deus. Por isso que os Espíritos, Kardec tão sabiamente colocou lá na primeira questão, que é Deus. Como quer dizer, nós todos estamos numa caminhada de aproximação, de relacionamento com esse Pai. Com esse Pai que nos criou e não deixou para lá, não. Ele está junto da gente. E aí o Emmanuel tá reforçando que essa vontade, ela está presente. A gente já sabe, a gente já veio no grupo de estudos, a gente já leu alguma coisa. Mas isso precisa o quê? A gente precisa dar a esse potencial que a gente traz e a esses conhecimentos que a gente está adquirindo um direcionamento para a gente perceber essa vontade divina na sua essência e no nosso rumo, ou seja, na nossa caminhada. A gente adivinhar Deus e a gente sentir Deus, como os Espíritos nos dizem que a gente já tem a possibilidade ao longo dessa nossa caminhada. Edificando esse templo vivo, esse Evangelho, porque o Evangelho, gente, ele não está no livro.
O que Deus quer da gente? Que a gente se torne esse evangelho vivo. Bartolomeu perguntou para Jesus, certa feita, está lá no Boa Nova. Ah, Senhor, será que a gente não pode ficar então triste quando a gente perde alguém querido? E aí Jesus não falou que a gente não podia ficar triste. Mas ele fala assim para Bartolomeu: quem está perdido, Bartolomeu? Se todos nós temos um pai. Se todos nós somos cuidados quando a gente está encarnado ou quando a gente está em espírito, sem esse jugo da carne. Para que a gente vai se desesperar, Bartolomeu? Se nós somos filhos de Deus. Então essa essência que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente é a gente vestir essa camisa desses filhos de Deus. Porque aí a gente vai sacar desses ensinamentos, não mais daqui, mas daqui. E é a caminhada que a gente está fazendo. No grupo de estudos hoje, a gente estava falando disso lá. O tanto que a gente olha para a gente hoje e a gente já consegue fazer tantas coisas diferentes em relação ao que a gente fazia há alguns anos atrás. Então, é a certeza de que a gente está, sim, evoluindo, se aprimorando. E a gente não está fazendo isso sozinho, né? E aí, ele vai fazendo esse voo com a gente e fala assim, a gente vai perceber essa vontade divina não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la. Se cada um de nós remontar aí aos nossos anos pretéritos, a gente vai ter uma história para contar. Quantas vezes Deus agiu na nossa vida, nos trazendo para uma casa espírita, deixando um livro na nossa mão, trazendo uma pessoa para falar de algum lugar que frequenta e aí a gente é estimulado a ir. Quantas religiões não existem? Cada um moldando a sua fé de acordo com a sua crença. E está tudo certo. Cada um precisa da sua. Mas como quer dizer? Essa vontade divina está imperando. Eu estou no controle de tudo, né? Por isso que a cada passo que a gente anda, a gente vê uma igreja. Que bom. Às vezes, irmãos têm alguma discussão, algum desentendimento, vai e monta outra. E está tudo certo. A gente vai caminhando por essas religiões de acordo com o nosso amadurecimento. Até a oportunidade da gente estar na doutrina espírita, em que não tem a pretensão, como Emmanuel fala, de aprisionar a fé. Como quer dizer? A fé é algo que cada um de nós vamos construir. Cada um de nós já temos um grau dessa fé. E a doutrina espírita vem dizer para a gente o quê? Que essa fé está no nosso coração. E é cada um de nós que precisa estar aproveitando esse mundo, esse grande campo que é o mundo, para a gente estar edificando esse potencial dentro de nós. E aí ele vai e diz para a gente, essa vontade divina, a gente não pode continuar percebendo ela apenas nos constrangimentos da terra, que nos impelem a compromissos determinados. Então, nesse grande campo que é a terra, cada um de nós assume um papel. Cada um de nós precisamos assumir uma responsabilidade, né? Frente à paternidade, nas profissões. E ali a gente vai enfrentar dificuldades, né? Que vai impor em nós, mesmo que a gente esteja distante de todos esses ensinamentos, que vai trabalhar em nós alguma forma de disciplina, né? Que vai trabalhar a fé humana, aquela confiança que a gente tem em nós mesmos. Então a gente vai ver essa vontade divina nesse aspecto, mas ele fala, não basta isso. Ele dá mais um exemplo. Nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina. Cada sociedade, cada cultura tem as suas leis, tem a sua constituição, né? Cada sociedade vai ter ali aqueles irmãos ligados a essas leis que representam o quê?
instrumentos divinos para estar passando aquela lei, que ainda é uma lei humana, muito imperfeita, e que o tempo vai transformar com certeza, mas é a lei que a gente ainda precisa para quê? Para ir trabalhando essa disciplina, mesmo achando que não é Deus que está operando, mas é a forma como a gente já conseguiu entender que a gente não pode matar, que a gente não pode roubar. Para tudo isso tem uma lei lá. Até o momento que essa lei foi essa lei maior, que é a lei do amor, em que a gente vai chegar lá nos mundos angélicos e que a gente vai amar como? Vai ter condição para a gente amar? Não, a gente simplesmente vai amar, né? Aí eu lembrei disso daqui. Cada sociedade, por exemplo, a gente tem leis que organizam as uniões, né? Os casamentos. Então, tem leis que embasam isso, dizendo, você precisa, né, se comportar daquela forma. A Aida sabe bem melhor do que eu, não sei nem falar disso aqui, tá, Aida? Mas até o momento que a gente perceber que a gente está juntinho ali, não é só para a gente estar dentro daquela lei lá, não. É para a gente estar dentro da lei do amor. É para a gente perdoar ali naquele lar 70 vezes 7. É para a gente assumir o compromisso da paternidade, da maternidade, no mais íntimo das nossas forças. Mas a gente vai percebendo que tudo isso está num crescente, mas não deixa de ser o cuidado de Deus para com cada um de nós, mesmo que ainda pautados numa lei ainda imperfeita, temporária, mas é a Deus cuidando ali, vamos deixar esses meninos trabalhar um pouquinho mais a disciplina, naquele quesito. E aí ele segue dizendo, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada. Cada um de nós aqui tem nem que seja um amigo, uma pessoa que lembra de nós, né? Que às vezes manda mensagem. Temos. E aí a gente consegue notar essa presença de Deus através do amigo. Mas o Evangelho vai nos convidar a amar não só esse amigo, mas o inimigo também. O Evangelho vai mostrar para a gente que aquela inimizade de hoje, muitas vezes, foi a minha construção numa vida anterior que eu tive. Ou quantos inimigos que a gente não faz nessa mesma encarnação. E aí o Evangelho vai mostrar para a gente que diante de nós, diante daquele que não concorda conosco, que não tem os mesmos pensamentos que nós, está ali um filho de Deus. E que Deus está contando com todo o nosso esforço para a gente já poder dar o melhor que a gente já tem para aquela pessoa, né? E aí ele segue. Essa vontade divina, ela não pode ser analisada somente pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. Quem de nós não passa por dificuldades, por desafios? O Emmanuel tem uma mensagem lá no Pão Nosso, que ele vai intitular Mar Alto, e ele vai falar para a gente, se você ainda não experienciou nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum sofrimento, aproveite esse momento, vai abastecendo de todo esse potencial que é o Evangelho, porque uma hora essa dor, essa dificuldade vai chegar. Isso para todos nós. Mas a grande movimento que o Emmanuel está querendo mostrar para a gente aqui é como que a gente se comporta frente à dor. Como que a gente, nesse momento, pode abrir mão, pode buscar o auxílio do passe, o auxílio da palestra, o auxílio das leituras que eu faço em casa, a oportunidade de eu multiplicar mais vezes na semana o meu culto no lar. Alimentar em nós a certeza de que a gente não está sozinho. O Pai enviou um grupo de espíritos que está junto de nós, juntinhos, só esperando esse trabalho, essa parte nossa, para a gente poder entrar em comunicação, em relacionamento com esses irmãos maiores.
E aí o Emmanuel, agora ele vai fechando dizendo assim, ó: a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovarmos-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Então, a gente já sabe de tudo isso, que a fé ilumina, que o trabalho conquista, que a regra aconselha, que os nossos relacionamentos afetivos nos reconforta. A gente aprendeu também com a doutrina espírita que a dor é um recurso pedagógico na mão de Deus para nos reajustar, para fazer a gente voltar para o caminho. A doutrina espírita vem falar dessa dor no âmbito de uma brevidade. Tudo passa, como Maria disse. Ela vem falar que todas as dores, todas as dificuldades que a gente passa, no fundo, foram comportamentos equivocados que a gente tomou em outras oportunidades, mas que agora a gente, através dessa dor, da dificuldade, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma cirurgia. Não é no nosso corpo, mas é no nosso espírito. Para que cada vez mais a gente se sinta fortalecido, né? A gente sinta realmente que a gente não está sozinho. Apesar do mundo falar isso, dizer aquilo, mas o que o meu coração já consegue dizer, né? E aí, o Emmanuel vai fechando e dizendo assim para a gente: para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos: como faria Jesus o que estamos fazendo? A gente falou hoje isso lá no grupo, né, Elise? Porque, sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Então, o pedido de Emmanuel para cada um de nós, como o Emmanuel falou lá no Mar Alto, que ele quer a gente discípulo da onda pesada, lá do Mar Alto, que a gente possa utilizar essa nossa encarnação para a gente ser discípulo da tempestade forte, quando o mar está revolto. Não é que a gente vai buscar dor, dificuldade, não. Mas é que a gente vai falar como fala lá no futebol, né, João? Que a bola vai vir para a gente vai matar no peito e fazer o gol, segundo o Evangelho, né? E aí, para fechar, aqui no Boa Nova, eu vou ler para vocês só uma conversa que Jesus tem com o sacerdote Hanan. Está lá no capítulo 3. E o Humberto de Campos intitula para a gente Primeiras Pregações. Jesus estava nos primeiros dias ali do ano 30, e antes dele iniciar suas pregações, ele está junto com João Batista ali no deserto, lá no deserto, né? E Jesus fica alguns dias com João Batista, deixa João Batista e segue em caminhada. Ele vai para Jericó, logo em seguida ele se dirige para Jerusalém. E é muito interessante que Jesus caminha aquele tempo todo, chega lá no templo e ele não entra no templo. Ele fica nas adjacências, já era de noitinha, ele senta e fica ali. E Humberto de Campos fala que um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos percebem a figura de Jesus ali e chama a atenção deles. Só que a maioria deles vê Jesus, vê algo diferente e já logo desiste. E o Hanan não, ele vai até Jesus. Como quer dizer? Jesus mostrando para a gente que a gente precisa viver esses ensinamentos não só dentro do templo.
A gente precisa ir para o mundo. E como que a gente precisa estar nesse mundo? É que o Espírito Protetor vai falar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Um sentimento de piedade precisa envolver o nosso coração, para que a gente possa caminhar com esse olhar do sentimento e aproveitando cada oportunidade que o Pai nos oferta, né? E aí o Hanan vai e se aproxima de Jesus. Isso convidando a cada um de nós a refletirmos, né? O que a gente tem feito dos convites que o Pai nos oferta? Nas pequenas coisas, todos os dias. Aí o Hanan chega para Jesus e pergunta para ele: Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí o Hanan fica assim: como assim? Ele não é nenhum sacerdote? Não estudou nada? Como que ele vai fazer isso? Aí ele pergunta: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Aí ele pega, Jesus responde para ele, porque ele pergunta: que pensas tu venha ser isto? E aí Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Olha o que o Evangelho possibilita. A mensagem da Joana nos falou isso. Esse entendimento possibilita a gente, esse esclarecimento que a gente tem através da doutrina espírita, nos possibilita essa serenidade. Não vai ser essa serenidade que Jesus teve, mas é a serenidade que a gente já consegue ter na condição evolutiva que a gente está. E aí, o Hanan pega e fala assim: obra divina em tuas mãos? Revidou o Hanan com uma gargalhada de desprezo. E não é assim? Deus não se mostra para a gente através de algo que a gente nem valoriza, nem dá valor? Hanan desvalorizou ali quem? O guia, o modelo. E quantas vezes a gente não se distrai e perde essa oportunidade de viver esse evangelho, de se conhecer um pouquinho mais. E aí Jesus segue dizendo para ele assim: obra divina em tuas mãos? E aí ele completa: com que contas para levar adiante essa difícil empresa? O que você tem? O que você conquistou para você conseguir isso? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E aí Jesus fala para ele: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. E ele fala isso para a gente hoje. Ele está fazendo esse convite há quanto tempo? E ele não cansa de convidar para a gente ser esse discípulo dele, né? E aí o Hanan, ele estava preso ao templo, achando que só quem tivesse lá que ia ter salvação. E Jesus já convidando a ele assim: Hanan, constrói esse templo dentro de você, né? E esse mesmo Hanan foi o juiz de Jesus lá no final. Ele não conseguiu perceber, mas claro que ele já percebeu, né? E aí o Hanan vai fechando dizendo assim: sim, observou o Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Você está escolhendo qualquer um. Como que você vai fazer essa obra? Ele estava achando que a obra era fora. Ele estava achando que era alguma estátua fora. E aí Jesus pega e diz assim para ele: sacerdote, replicou-lhe Jesus. Como quer dizer, não basta o título, né? Não basta a gente ter nas mãos esse livro. É importante? É, porque
porque a gente vai se nutrindo de tudo isso, a gente vai bebendo de todas essas vibrações que foram organizadas naquele momento ali junto com o Chico, junto com o Emmanuel, e a gente vai recebendo isso. Mas a importância da gente colocar isso para dentro, e ele vai fechando dizendo assim, o Hanan pergunta para Jesus, conheces Roma ou Atenas? Aí Jesus diz para ele, conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Aí ele pergunta ao Hanan, tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Aí Jesus fecha dizendo, sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. E é isso que um dia a gente vai desenvolver. Esse eu e o Pai somos um. Essa vontade do Pai para cada um de nós, em cada situação, em cada passo que a gente estiver dando, a gente aos pouquinhos vai percebendo e vai sentindo essa presença dele na nossa caminhada. Ontem a gente estava aqui à tarde e o tema foi fé, foi confiança, né? Hoje a gente falou de quê? De confiança, de vontade divina, desse cuidado do Pai para com cada um de nós. De manhã, a gente falou de quê? De religião. Como que o Espiritismo é aquilo que a gente interpreta dele. E o quanto que a gente precisa interpretar, não segundo a minha verdade, mas segundo a verdade desse Evangelho. E estar alegre frente a todas essas dificuldades que a gente vê, não significa a gente seguir a nossa vida dando gargalhada, rindo com isso. Não. É simplesmente a gente estar feliz por causa da nossa consciência tranquila. Por a gente estar cada dia esforçando em domar um pouquinho mais das nossas más tendências. A gente vai errar, a gente vai deslizar, vai. Mas a gente tem certeza, cada vez mais a gente vai alimentando isso e o estudo, né, as palestras vão ajudando a gente a alimentar essa certeza que a gente não está sozinho e que tem um potencial muito rico e muito vasto dentro de cada um de nós, esperando o quê? Como disse Jesus, a nossa boa vontade para a gente fazer tudo isso frutificar. Eu agradeço muito a oportunidade e que a gente possa cada vez mais, né, se alimentar do esforço em domar as nossas más tendências, do esforço de conseguir acordar, estar aqui, nos dedicar aos estudos e que a gente possa fazer isso e a gente vai fazendo de acordo com as nossas forças mesmo, mas que a gente possa colocar essa nossa meta no nosso caminhar, na nossa vida. Obrigada, gente. Nesse instante, Jesus amigo e mestre querido, os nossos corações falam a Ti da gratidão, dessa manhã tão esplendorosa e tão bonita, tão acolhedora, tão incentivadora à nossa coragem, à nossa esperança e à nossa fé, inspirado nesse céu azul, nessa temperatura tão agradável, na beleza das flores, das árvores, na multiplicidade das cores, no cantar simples e tão alegre dos pássaros. É a vontade divina a se expressar em favor de cada um de nós, para que possamos, em nosso caminhar, Senhor Jesus, contemplar em nosso pensamento a frase que nos ensinou certa feita: que seja feita a vossa vontade, Pai Criador, porque sabemos que nela está a expressão pura e sincera do divino amor. Muito obrigado, Jesus. Assim seja.